Olá, bom dia. Aqui Escola Bíblica Shema Israel, de volta com você para a continuação da lição 6, a justificação do salvo. A leitura de hoje, a leitura de número 4, encontra-se no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos fazer duas porções, a primeira de 1 a 3 e a segunda de 22 a 25. O personagem utilizado aqui nesse texto, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e o personagem citado aqui é Abraão, o pai da fé, o conhecido pai da fé. E como nós estamos estudando a justificação do salvo, nós estamos falando sobre juiz, justiça e justificação. Ou seja, existe um juiz diante do qual todo ser humano vai se apresentar, existe uma justiça a qual rege o plano dessa libertação da condenação, e para isso é necessário justificativas. E a justificativa humana jamais alcançará a possibilidade de que um homem ou um ser humano seja justificado diante de Deus. Portanto, já o apóstolo Paulo menciona a pessoa de Abraão, como ele alcançou ser justificado diante do Pai. Romanos 4, 1 a 3 e 22 a 25. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que, diz as Escrituras, creu Abraão e Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Repetindo o versículo 3. Pois que, diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 22. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça? Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Portanto, com essa leitura, fazendo referência a respeito de Abraão. Abraão esteve antes de Jesus, mas Deus, para fazer um exemplo a respeito do seu próprio filho que ele enviaria para a justificação de todos os homens ao redor da terra, ele pediu a Abraão o seu filho Isaque. E assim, em uma figura, Abraão levou Isaque. Porém, enquanto Abraão creu no Senhor e levou seu filho para o sacrifício, e no momento exato, Deus impediu aquela morte, então Abraão tornou-se assim pela fé. Ele creu em Deus, que Deus era capaz de fazer coisas maiores do que aquelas que ele estava esperando. Portanto, você precisa entender que se você crê que verdadeiramente Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você poderá, deverá e irá ser justificado diante de Deus. Não pelas obras da lei, não pelas obras do seu trabalhar natural, mas pela sua fé em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Eu vejo você amanhã de novo aqui em Escola Bíblica Shema Israel.